quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar nossa aula de redação. Hoje, a nossa aula de redação, nós vamos continuar falando sobre o nosso livro paradidático. Mas, antes de começar a aula, quero que vocês copiem a agenda. Vamos iniciar nossa aula de redação copiando a agenda e eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda. E então, pessoal, vocês conseguiram fazer a leitura do nosso livro? O nosso livro Histórias da Carolina. Eu deixei para vocês lerem algumas das histórias dela. Mas hoje, em vez de falar sobre as histórias do livro, eu gostaria de falar sobre o gênero textual a qual o livro pertence. Abrindo o livro, nós podemos observar que a estrutura desse texto é diferente. Ela apresenta muitas figuras, ela apresenta os textos dentro de balõezinhos e cada cena está dentro de um quadrinho. Isso mesmo, histórias em quadrinho. Vamos aprender um pouquinho sobre esse gênero textual, histórias em quadrinho? Hoje, como vocês sabem, nós vamos falar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos. E interessante desse gênero textual, histórias em quadrinhos, é que além de gênero textual, é um tipo de arte, né? E esse tipo de arte, ela narra histórias por meio de desenhos e de textos. E são feitas em quadros, por isso esse nome, né? Histórias em quadrinhos. E vocês conseguem ver esse exemplo no paradidático de vocês. Essas histórias, elas possuem as mesmas características da narrativa. Elas têm um enredo, têm personagem, tempo, lugar e têm um desfecho. Elas apresentam linguagem verbal e não verbal. Vocês lembram que na aula do Livre a gente falou um pouquinho sobre linguagem verbal e não verbal? A linguagem verbal é aquela que nós falamos ou que nós escrevemos, ou seja, aquelas que usamos palavras. E a não verbal pode ser por várias maneiras, e uma delas é por meio dos desenhos. Um tipo de comunicação não verbal das histórias em quadrinhos são os balões, onde os textos são escritos. Cada formato de balão transmite uma ideia diferente. Vamos ver essas ideias, tá? O balão que é com linhas contínuas, que é desenhado com linhas contínuas, ele é uma fala normal. O balão com linhas tracejadas é quando a personagem está sussurrando. O balão com contornos em formas de nuvens representam pensamentos ou sonhos ou ideias. E os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Vamos ver aqui os exemplos. Nós temos aqui um balão com linha contínua representando a fala. Você viu meu livro? Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, é uma fala normal. O balão com linhas em formato de nuvem é um pensamento. Então, onde estará meu livro? O personagem estaria pensando nesse momento. O balão com linhas pontiagudas, né, com esse desenho pontiagudo, é o grito, é o barulho, né? Não, como se fosse um grito. O cochicho é representado pelas linhas pontilhadas. Não conte isto para ninguém, como se o personagem naquele quadrinho estivesse falando em tom baixo. E aqui nós temos dois outros exemplos que podem aparecer vários, né? Aqui eu trouxe dois, uma ideia, que também tem um pouco de referência do pensamento, e aqui o amor, né, em formato de coração, um balão em formato de coração. Pode acontecer em algumas histórias em quadrinhos, outros formatos, mas os principais são esses que a gente viu aqui primeiro. As histórias em quadrinhos também possuem um recurso chamado onomatopeias.
As onomatopeias são aquelas palavras que representam os sons. Por exemplo, cabrum, quando tem um som de um trovão, ou tic-tac, quando tem o som do ponteiro do relógio, ou toque-toque, quando tem um som da batida na porta. Então, dentro da história em quadrinho, é muito comum o uso disso, o uso dessa ferramenta, para a gente identificar os sons. Inclusive, alguns desses sons são transmitidos dentro do balão de linhas pontiagudas, mostrando que é um som alto, que seria como um grito, né? Seria um som alto. Agora vocês vão produzir. A atividade no caderno de vocês é uma produção de texto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um dia em que você viveu na escola, algum momento divertido ou engraçado, e você vai produzir uma história em quadrinhos. Você vai fazer o desenho, os balões, as falas dos personagens, produzir toda aquela história em quadrinho, seguindo o modelo do livro de vocês. Vocês podem observar que no livro de vocês, em média, cada página tem 5 a 6 quadrinhos. Então, se você decidir fazer o seu trabalho, a sua atividade com apenas uma página, tente fazer 6 a 7 quadrinhos, tá bom? Não esqueça de usar todas as características das histórias em quadrinhos que nós acabamos de estudar, que são elas o uso dos balões, o uso dos desenhos, o uso das onomatopeias, que são os sons. Então não deixe de usar todos esses recursos. Deu pausa, faz a atividade que eu retorno já já para a gente terminar. Como vocês observaram, a atividade do caderno pede para que vocês produzam uma história em quadrinhos. Essa história pode ser apenas de uma folha, mas se você tiver inspiração e quiser escrever uma história maior, quem sabe até montar uma revistinha em quadrinhos, pode ficar à vontade. Não esqueçam de me enviar as fotos dessas histórias em quadrinhos. Façam os desenhos, podem colorir, deixar bem bonito. Quando vocês acabarem, fotografe e envie para mim pelo WhatsApp. Assim, nós finalizamos mais uma aula de redação. Espero que todos vocês tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana. E nos vemos amanhã na nossa aula de artes. Tchau, pessoal!